Binance insolvente, será que é FUD ou fato? Os impactos aí do colapso da FTX estão recaindo sobre várias empresas aí no mercado e nem a Binance escapou dessa. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Proof of Reserves e se a Binance está com risco de ser insolvente ou não. Então fica ligado. Nos últimos dias surgiu um boato aí na comunidade cripto em que a Binance estaria insolvente. O que isso quer dizer? Que ela não teria todos os ativos ali depositados em sua base de ativos para pagar os seus passivos, suas liabilities, o que foi o caso que aconteceu lá na FTX, que levou o colapso da FTX. Então, o que aconteceu com a FTX? Ela simplesmente estava usando dinheiro dos clientes para operações aí com a Alameda, enfim, uma história que a gente já contou. Se você quer saber, a gente fez esse vídeo explicando essa história também. E aí, esse receio caiu sobre todas as outras corretoras centralizadas praticamente. E hoje a FTX veio aí a público falando várias alegações, soltou um relatório do Proof of Reserves, que é uma tentativa de mostrar que ela tem sim todos esses ativos para honrar com todos os passivos e dinheiro dos clientes ali que estão com saldos depositados na plataforma. Agora, antes de explicar se a Binance está com risco de se tornar insolvente ou não, é necessário que a gente entenda o que é esse Proof of Reserves. Então, basicamente, é um método em que você consegue verificar aí de forma on-chain, ou seja, a corretora disponibiliza ali, por exemplo, os endereços em que estão os seus ativos, suas criptomoedas depositadas, então Bitcoin, Ethereum e várias as outras criptos. E aí, de modo que esses endereços e esses saldos que estão nesses endereços são suficientes para cobrir todos os passivos daquela empresa, daquela corretora. No caso da Binance, por exemplo, a gente teve esse último relatório realizado ali para até uma auditoria da Mazar, que é uma empresa aí que acabou ganhando relevância recentemente por essas questões de auditoria no mercado cripto, e eles informaram que esse Proof of Reserves da Binance teria 101% de garantia de collateral, ou seja, os ativos ali da Binance representam 100%, mais de 100% dos passivos das dívidas que ela possui. Isso quer dizer que você tem um pequeno excesso ali dos ativos e passivos e por conta disso a Binance não estaria insolvente. Porém, existem alguns pontos desse relatório do Proof of Reserves que merecem atenção e eu vou listar eles aqui agora. O primeiro ponto interessante que a gente deve levar em consideração pela auditoria feita pela Mazar é que esses dados do Proof of Reserves realizados nas contas aí da Binance, eles só levam em consideração o saldo em Bitcoin dessa corretora. Ou seja, leva em consideração aqueles Bitcoins que estão na base de ativos da Binance com relação à base de Bitcoins que seriam aí os passivos que não são aqueles Bitcoins da Binance. E nesse caso, ok, a Binance tem mais Bitcoins ali na base de ativos com base nesses passivos, nessas dívidas que ela tem. Então, ponto positivo. Porém, se a gente levar em consideração a definição aí do Proof of Reserves, não é só o Bitcoin que você deve levar em consideração. Você deve levar em consideração toda a base de ativos em todas as outras criptos. Se você se recordar o problema lá envolvendo a FTX, você tinha uma base gigantesca de ativos ali considerados dentro do Proof of Reserves da FTX em próprios tokens FTT. Então, além disso, é importante você saber quais tokens estão sendo considerados naquele cálculo e se todos esses tokens também estão sendo considerados nesse cálculo. Outro ponto que chama atenção, será que todos aqueles passivos dos clientes da corretora estão sendo considerados nesse cálculo? Beleza, a questão dos ativos, você tendo os endereços ali, pode ser até mais fácil você vincular eles à base de ativos ali da corretora e você ter um número aí que seja relativamente fiel. No caso dos passivos, você tem que levar em consideração todas as contas ali dos clientes, excluir os saldos negativos e por aí vai. E é extremamente importante que o próprio cliente consiga verificar na plataforma se aquela conta dele foi auditada, está sendo considerada nessa conta do Proof of Reserves. Isso pode ser feito aí de forma criptográfica, outras corretoras, por exemplo, como a Kraken, fez um post aí no seu blog dizendo que na corretora lá eles fazem dessa forma e seria um ponto aí positivo para dar mais segurança para o usuário. O que não foi feito aí com essa auditoria do Proof of Reserves da Binance. Só esclarecendo novamente essa questão de ativo e passivo nas corretoras. Suponha que você é um cliente e você deposita ali dinheiro, criptos em uma corretora centralizada. Aquele dinheiro que você tinha, você passou para a corretora e aquela corretora tem o passivo, a dívida de te devolver aquele dinheiro no futuro quando você quiser, por exemplo, resgatar aquele recurso ou qualquer outra cripto que você depositou ali. Então, por isso que é importante que a Binance tenha todos os ativos da base de passivos ali dos clientes
que ela possui também. E um outro ponto extremamente importante nessa questão do Proof of Reserves é que a empresa que está fazendo ali, mostrando os seus dados, a sua base de ativos, ela tem que demonstrar de alguma forma que aqueles endereços que ela está disponibilizando para a conferência são realmente dela, né? E aí tem várias questões de signatures, né? Da empresa realmente conseguir assinar aquelas carteiras para mostrar que aquilo é detenção dela. Recentemente a Binance fez tantas movimentações ali em suas carteiras que é até uma tarefa um pouco mais difícil, mas é essencial que isso seja feito para verificar se realmente aqueles ativos são dela. E todos esses pontos, obviamente, levaram aí a comunidade cripto, principalmente no Twitter, a levantar alguns pontos de alerta, red flags, com relação a essa situação da Binance. Nesse exemplo aqui, um próprio ex-integrante aí da SEC, que é como se fosse a CVM aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, falou sobre essas red flags da Binance e comentou sobre essa relação entre a auditoria da Mazar com esse Proof of Reserves. Então, pontos importantes, basicamente se resume ao seguinte: beleza, a auditoria foi feita pela Mazar, contratada pela Binance. Pô, é um conflito de interesse ali relativamente, né, relevante. Segundo, quem que audita o auditor? Como que foi? Qual foi essa metodologia aplicada por eles? Qual que foi esse método assim, realmente feito? Se aquilo pode ser verificado por outras partes, se faz sentido ou não. E isso a Mazar também não fez, que portanto levou essa red flag por parte da comunidade cripto. Mas depois disso tudo que eu falei, você deve estar se perguntando, mas e aí? Será que a Binance está insolvente? Vale a pena eu tirar meu dinheiro ali da exchange? Será que ela vai quebrar como FTX? A resposta, infelizmente, é não sei, mas a gente pode dar alguns pontos com relação a isso. Primeiro, a Binance hoje, obviamente, ela é a corretora mais robusta de todo o mercado cripto. Ela está aí há bastantes anos, já passou por vários bear markets extremamente relevantes nesse mercado. E, consequentemente, se ela vir a entrar em colapso, o impacto negativo no mercado cripto será enorme. Obviamente, a gente tem esses relatos do Proof of Reserve da Binance em números extremamente satisfatórios. A gente consegue ver vários outros métodos, então eles têm mais de 60 bilhões em ativos. E vale lembrar que insolvência é diferente de iliquidez. Então, são dois pontos extremamente distintos que a gente tem que levar em consideração. A insolvência está na capacidade dessa empresa de pagar e honrar todas as suas dívidas ali no médio e longo prazo, só que a liquidez é a necessidade ali de recursos no dia a dia, que pode ser impactada de alguma forma ou não, e é algo relativamente um pouco mais normal do que esse problema de insolvência. Então, o ponto é o seguinte: se você quer pensar em alguma forma ali de se proteger, o melhor a se fazer é tentar tirar esse dinheiro dessas corretoras centralizadas, mandar para uma wallet, que se você deixar ali bitcoins numa MetaMask da vida, numa Ledger aí, ou Ethereum, enfim, esses ativos aí mais robustos, isso não acontecerá com você. A ruína ali de uma Binance não vai te impactar diretamente, mas pode te impactar, pois, como eu falei, se isso acontecer, o mercado cripto provavelmente vai sofrer e vai sofrer muito. Eu, particularmente, eu acho que essa história toda está mais para um FUD do que para um fato, até porque o mercado está num cenário de extremo pânico depois de tudo isso que aconteceu com o FTX. Então, muitas pessoas estão aproveitando para atacar essas corretoras centralizadas, a incentivar que você mande seus recursos ali para uma carteira. E, a princípio, eu não acredito que aquilo que aconteceu com o FTX vai acontecer com a Binance. Mas, se você quer ter o máximo de segurança possível, aprenda a utilizar uma wallet e mande seus tokens para lá. Inclusive, se você ainda não sabe como mexer numa cold wallet ou numa hot wallet, eu vou deixar aqui no vídeo, nesse card, um vídeo em que a gente explica direitinho como que você deve fazer para interagir com esses instrumentos. Por fim, convido vocês a conhecerem o BG Crypto Pro, a melhor comunidade cripto em que a gente fala das melhores informações e oportunidades desse mercado. Você não pode perder. Clica aqui, você pode se inscrever gratuitamente. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo e se tornar um membro. Um abraço e até o próximo vídeo.